Eu gostaria de convidar o professor Dr. Gonçalo Vecina Neto para proferir a conferência Aspectos epidemiológicos prevalentes nas doenças da população idosa. O Dr. Gonçalo Vecina Neto é médico sanitarista, formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, é mestre em Gestão de Serviços de Saúde pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Foi o primeiro presidente da Anvisa no período de 1999-2003. Foi secretário municipal de saúde do município de São Paulo no período de 2003-2004. Exerceu o cargo de CEO do Hospital Sírio-Libanês durante o período 2007-2015. É professor da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1988 e docente do curso de mestrado profissional da Escola de Administração de Empresas São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Então, muito obrigado. Doutor Vecina, você pode continuar. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, muitos amigos. Cumprimentar o Dr. Lauro Moreto, né, que é o nosso mais longevo assistente aqui, pelo que ele falou, acho que ninguém passa a ele. Dante, um prazer estar aqui com você também. A professora Maria Cristina, prazer estar com a senhora, assisti sua apresentação, muito boa, fantástica. O Walter já sumiu, eu não estou vendo mais ele, mas enfim, fazia muitos anos que eu não vi, o Walter. Eu não tenho apresentação, então é aqui mesmo, tá certo? Eu queria primeiro uma confissão, né? Eu não sou um gerontólogo, um especialista em velhinhos. Eu sou um velhinho só, mais nada, né? 71 anos é um velhinho jovem, tá certo? Mas, de qualquer forma, o Dr. Lauro me convidou para vir falar sobre essa questão dos aspectos epidemiológicos das doenças prevalentes na população idosa, né? O envelhecimento é um fato, né? Não há discussão sobre isso. Existem duas maneiras de olhar para o envelhecimento, do ponto de vista demográfico e do ponto de vista individual. Do ponto de vista demográfico, tem solução, é só importar gente, né? Com migração de jovens, você acaba com o envelhecimento demográfico. É o que a Europa vem fazendo, difícil lá, chutes e tal, mas está fazendo de alguma forma. Os Estados Unidos, com toda a sua, com fechamento de fronteiras, etc., também tem feito. Nós, de alguma maneira, estamos também submetidos a esse problema do envelhecimento demográfico. E existe o envelhecimento individual, né? E aí, muitos desses documentos já citados pelo Walter e pela Maria Cristina fazem menção ao fato de que, em muitos locais, o envelhecimento é considerado uma tragédia, principalmente nas sociedades nas quais nós vivemos hoje, né? Eu ia dizer sociedade capitalista, mas não vou ficar provocando, né? Mas nas sociedades nas quais nós vivemos hoje, há uma preocupação com o velho. Por quê? Porque o velho, a rigor, não serve para nada, né? Nessa sociedade. Aposentou, tchau, né? E a aposentação, a aposentadoria é compulsória em muitas das nossas atividades, né? Eu sou docente na USP, onde o Lauro também foi. Aos 75 anos, tchau, aposentadoria compulsória, né? Pode voltar e ficar lá como professor não sei o quê? Pode, mas tem que pedir e tal, não sei o quê, e ser aprovado, né? De qualquer forma, a nossa sociedade não está preparada para acolher o idoso. Em nada. Nós não temos o que fazer com os idosos. Isto vai exigir um repensar de toda a sociedade. Não há dúvida de que nós vamos ter que repensar o que fazer com a sociedade. Agora,
para repensar o que fazer na sociedade, e antes de falar de epidemiologia, nós temos que pensar um tiquinho só que seja, para que serve a vida em sociedade? Qual é a razão de ser da vida em sociedade? Nós vivemos em sociedade por quê? Nós estamos vivendo, inclusive, agora um momento eleitoral, né? Quando a gente escolhe as pessoas que vão gerenciar o Estado, que é o gerente da sociedade em nosso nome. Né? Às vezes a gente fica Estado máximo, Estado mínimo, fica com essa história de Estado para lá, Estado para cá, e ninguém sabe exatamente para que serve o Estado. O Estado serve para governar a sociedade em nosso nome. E o que nós queremos do Estado? Nós queremos bem-estar social. Nós queremos viver bem o que for possível dentro da sociedade. Né? Quando se olha para a Suécia, para a Noruega, o que se enxerga lá? Eu poderia dizer, a gente enxerga civilização. Não, a gente enxerga igualdade. Será que os suecos, os noruegueses, são todos, desculpa de novo, comunistas? Né? Eu sou comunista? Não, eu acho que uma forma muito correta de viver é viver numa sociedade mais igual. Eu moro no Alto da Lapa. A expectativa de vida ao nascer no Alto da Lapa é de 83 anos. A expectativa de vida ao nascer nesta cidade, a 70 quilômetros de distância de onde eu estou, na cidade de Tiradentes, é de 63 anos. Por que viver em cidade de Tiradentes rouba quase 20 anos de vida? Porque eles são pobres. Não tem outra explicação. É a pobreza que determina a expectativa de vida em cidade de Tiradentes. Está certo isso? Então, vamos partir da premissa que não está certo e que nós temos que pensar num monte de outras coisas. Vamos discutir agora um pouco da epidemiologia da velhice. Vivemos aqui a Covid-19, né? O que aconteceu durante a Covid-19? Morreu um monte de velho. 70% dos 700 mil mortos no Brasil eram pessoas com mais de 60 anos. A Covid matou muito mais velhos. Nós estamos falando que o velho tem fragilidades. Tá? E essas fragilidades o tornam mais suscetível de morrer. Fizemos uma escolha, inclusive, de fazer a cobertura vacinal iniciando pelos mais idosos, né? E iniciando pelos mais frágeis. A meu juízo, erramos. Porque nós usamos o critério de risco quando deveríamos, talvez, ter usado o critério da vulnerabilidade. Por que morreram 3 vezes mais negros do que brancos? Porque os negros têm que buscar comida com mais frequência todos os dias, porque não tem comida em casa. Porque os negros trabalham no transporte coletivo desta cidade, porque os negros trabalham na força policial, porque os negros trabalham na área da saúde. Então, o critério da vulnerabilidade e o critério do risco são critérios que nós temos que repensar quando nós estamos pensando também na população idosa, né? A mudança do padrão epidemiológico brasileiro, ela é muito importante e aconteceu no mundo inteiro. As doenças crônico-degenerativas estão ocupando um espaço cada vez mais importante na agenda da mortalidade. Hoje, dados de 2019, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% da mortalidade. 30% da mortalidade brasileira é causas cardiovasculares, onde tem alguns componentes muito importantes: hipertensão, diabetes e obesidade. São os 3 componentes que contribuem importantemente para as mortes por doenças cardiovasculares. As doenças por câncer, as doenças oncológicas, 20% da mortalidade. Causas externas, 12% da mortalidade. Essas 3 causas são as campeões, né? Mas existe ainda as infectoparasitárias,
5% da nossa mortalidade ainda foi por doenças infectocontagiosas, uma parte delas imunopreveníveis, né? Continuamos tendo tuberculose, continuamos tendo hanseníase, continuamos tendo, infelizmente, leishmaniose, continuamos tendo malária, temos ainda febre amarela, estamos tendo, por problemas sanitários, né, doença de Chagas, estamos retornando a ter doença de Chagas, principalmente por causa dessa vontade de comer açaí no estado original, né? Então, você vai lá no Pará, você fala, o cara lhe oferece açaí, você fala, está devidamente submetido a uma temperatura de 60 graus durante pelo menos 30 minutos, ou seja, foi pasteurizado. Se pasteurizar, o gosto muda, não pode pasteurizar. Aí você está tendo hoje, em Belém, 200 casos de mal de Chagas por mês. 200 casos por mês. Por quê? Porque não estão aceitando a pasteurização do açaí. É uma coisa inacreditável, né? Mas, de qualquer forma, dengue, estamos vivendo uma epidemia de dengue. Esse ano foi uma das epidemias mais terríveis de dengue, 6 milhões de casos. 4 vezes mais casos do que nós vínhamos registrando nos últimos anos, né? E aí o mosquito não escolhe velho nem jovem, o mosquito, todo mundo é igual, né? Quem mais se expõe leva mais mordidas e pode ter mais doença. Então, a nossa relação com o meio ambiente é crítica. Por que aumentou para 6 milhões de casos? Por causa do calor. Foi o calor. O mosquito voa mais no calor, né? O mosquito que tem uma média de deslocamento de 120 a 150 metros, com temperatura elevada, ele voa mais, e voando mais, ele pica mais, né? Febre de Oropouche. O Oropouche, que é uma doença amazônica, está praticamente no Brasil inteiro. É um bicho semelhante ao bicho, e é uma febre uma doença bem mais amena do que a dengue, mas ela se espalhou pelo Brasil inteiro, tem uma pequena mortalidade associada em relação à dengue, mas tem uma mortalidade associada. E por que o mosquito se deslocou? Por causa do calor, por causa das condições climáticas. E vamos ter que lidar com isso agora, descobrir vacina, etc., né? E temos umas novas coisas aí para olhar, né? Acabou a Covid-19, na esquina, está olhando para a gente ali o H5N1, né? O H5N1 tem morsas morrendo no sul da América de H5N1, né? Que é o vírus aviário, fruto das migrações naturais das aves, né? Na Europa há uma grande preocupação nesse momento com o vírus do oeste do Nilo, com o qual a Europa sempre, de certa forma, conviveu, mas, enfim, o que eu quero dizer é que temos que melhorar a nossa capacidade de, inclusive, diminuir a destruição do meio ambiente, como nós fizemos pondo fogo no Brasil inteiro agora, né? E, além disso, melhorar a nossa capacidade de fiscalizar, de vigiar o meio ambiente. O Brasil não tem uma proposta de vigilância ambiental do aparecimento de novos atores nessa questão das doenças, particularmente das transmitidas por animais, né? Mas, na realidade, o grosso da nossa mortalidade são as doenças crônico-degenerativas, e é com elas que nós temos que nos preocupar, principalmente quando nós falamos na questão da idade, né? A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 fez uma investigação com entrevista de idosos. 19% dos idosos eram assim como o professor Lauro. Não tenho nada, estou bem e quero continuar vivendo. 19%, né? Eu vou falar umas contas aqui, não vai dar 100%, porque tem muita gente que falou mais de uma coisa, né?
cerca de 56% dos idosos, mais de 60 anos, entrevistados pelo IBGE, referiram ter hipertensão. 20% da população geral tem hipertensão, né? Nos idosos, ela é maior, 56%, e é um componente vital das doenças cardiovasculares, e aí inclui infarto, acidente vascular cerebral. 31% dos idosos têm problemas de coluna. Qual é o problema do problema de coluna? Mobilidade. Sem mobilidade, a gente está andando mais rápido para o cemitério. Então, mobilidade é fundamental. A capacidade de se comunicar nesse sentido é fundamental. 21% tinha diabetes. Doenças articulares, não coluna, 18%. Cerca de 12% da população se declarava com depressão. As outras condições são números abaixo de 10%, então não trouxe. A depressão também é uma doença muito importante por causa das consequências da depressão na condição geral das pessoas, né? Aí nós entramos nessa ideia, né, das capacidades. A capacidade intrínseca das pessoas, que é a capacidade física mais a capacidade mental. 10% da população idosa brasileira é incapaz, este é o tipo de incapacidade mais grave, porque ela é incapaz de realizar suas atividades de vida diária. 10% daqueles 30 milhões de brasileiros lá, 10% deles são incapazes de fazer suas atividades de vida diária. Tem que ter alguém. Esse tem que ter alguém desloca alguém da família para fazer aquele cuidado. Esta é um desastre para aquela família, porque é uma pessoa que estava contribuindo para pagar as contas da família e que passa a ter que trabalhar para que aquele idoso tenha um mínimo de condição de viver, porque não é capaz de realizar suas atividades de vida diária. 20% da população idosa tem incapacidade funcional. O que é incapacidade funcional? Não é capaz de sair na rua, fazer compras, andar de ônibus, porque não sobe degraus, porque as nossas calçadas são um desastre, né? Então, essa incapacidade funcional é menos grave do que a incapacidade física, mas ela é importante também, né? E nós temos que... um dos caminhos que nós vamos ter que trilhar nesse momento, né? Falávamos aqui há pouco do cuidado paliativo, que nós somos muito hospitalocêntricos, temos que ter cuidado paliativo nas unidades básicas de saúde, sem dúvida, né? Mas nós temos que ter muita coisa fora das unidades de saúde. A gente, quando pensa no idoso, a gente pensa em asilo. O asilo subtrai o idoso da família. Ele tem que ficar na família. A família é o lugar onde o idoso deve ficar. Mas para isso nós temos que fazer uma campanha importante de esclarecimento, de levar essa notícia, e temos que dar condição para a família cuidar do seu idoso. Tem que haver um cuidado nesse sentido, né? Nós não vamos conseguir realizar uma estrutura de cuidado paliativo ou de melhorar os cuidados aos idosos, esses 20% que têm incapacidade funcional e os 10% que têm a incapacidade física, se nós não conseguirmos resolver essa questão do auxílio ao trabalho de uma pessoa que vá se preocupar com os idosos, né? Temos que ter políticas públicas que deem condição de melhorar essas incapacidades, o tratamento que nós vamos dar para essas incapacidades. Esse caminho é um caminho que nós não começamos nem a andar de longe ainda. É um caminho que está muito distante. Lidar com a capacidade visual, com a capacidade auditiva, cognitiva, psíquica e locomotiva. Nós não estamos perto disso. E temos uma população mal conhecida, muito mal conhecida, que tem as doenças neurodegenerativas. Quais são as duas doenças neurodegenerativas mais importantes? É demência, uma parte da demência é Alzheimer, e a Parkinson.
São doenças que não têm uma medicação adequada. Parkinson tem alguma coisa, mas não tem uma medicação adequada. A Alzheimer, o que apareceu, ainda bem que não funcionou, porque não ia ter dinheiro para pagar a conta. Os medicamentos que a indústria conseguiu selecionar, mas eram muito caros. Tem mais um aí hoje no momento, que também é excessivamente caro, né? Mas nós temos algo em torno, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria, de 2 milhões de idosos no Brasil com demência ou Alzheimer. É difícil fazer o diagnóstico diferencial porque não existe exame que comprove com uma certa facilidade. Não, vamos ver a proteína tal, né? Não é assim. A proteína tal não é fácil de ser identificada. São exames bastante complexos e caros. Então, precisamos melhorar a nossa capacidade de diagnosticar e aí de tentar encontrar alguma maneira que existe de preservar o paciente do avanço da doença, né? E uma vez instalada a doença, ajudar a família a ter cuidados com esse paciente com demência, né? E aí, como enfrentar essa realidade epidemiológica? A primeira questão é garantir a incorporação de novas drogas. Como já foi dito aqui, muitas dessas novas drogas ainda não existem e quando começarem a aparecer, elas terão alto custo. E aí, qual é a saída? É a avaliação de tecnologia em saúde. Nós temos que usar de maneira inteligente a avaliação de tecnologia em saúde. A semana passada, o ministro Gilmar Mendes, no tema 1.234, tomou uma decisão histórica para a questão da judicialização no Brasil. Nenhum juiz poderá obrigar a assistência médica suplementar ou o Estado a fornecer um medicamento que não tenha sido aprovado pela Anvisa e pela Conitec. A Anvisa verifica segurança e eficácia. A Conitec faz avaliação de tecnologia em saúde. É óbvio que tem aí um espaço que precisa ser melhor delimitado, que é o espaço da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que sim, pode obedecer às regras da Conitec. Lógico que nós vamos ter que discutir esse assunto, né? No Brasil nós temos, em tese, 2 maneiras de incorporar tecnologia. Uma maneira de rico e uma maneira de pobre. A maneira de rico é a ANS, a maneira de pobre é a da Conitec. Nós temos que ter uma só maneira de incorporar tecnologia. O único jeito de ter uma vontade única na sociedade para definir o que tem que necessariamente ser entregue. Mas essa é uma discussão em aberto, né? E é lógico, estamos vivendo uma revolução tecnológica, né? A área da biotecnologia está explodindo. As CAR-T-cells que estão em desenvolvimento hoje, temos boas promessas de desenvolver CAR-T-cell no Brasil a um preço 1/3, 1/4 mais barato do que está sendo colocado no mercado, pelas universidades públicas, particularmente aqui, a USP está desenvolvendo CAR-T-cell por 1/3, 1/4 do preço que está sendo colocado pelas multinacionais. Só que 1/3, 1/4 do preço que está sendo colocado pelas multinacionais é R$500 mil. Né? O preço de uma CAR-T-cell é 2 milhões, nós estamos conseguindo produzir por R$500 mil. Com uma capacidade baixa de produção. Porque é muito complexo produzir uma CAR-T-cell. Só que a CAR-T-cell é o futuro. Câncer, de uma maneira em geral, provavelmente vai ser tratado com imunoterapia. E a imunoterapia é o caminho da CAR-T-cell. Então, temos aí uma boa notícia e uma notícia preocupante de como nós vamos conseguir chegar aí. Eu sempre gosto de lembrar o exemplo da AIDS. Nós conseguimos tratar os nossos pacientes da AIDS de uma maneira absolutamente disruptiva e foi uma decisão brasileira. Apesar do preço, do custo, nós chegamos a gastar $3 mil por paciente ano com a AIDS.
né? E aí esse preço caiu porque aumenta a oferta, houve uma boa participação do Estado e das empresas na discussão de como tratar a AIDS. O fato é que foi um sucesso. E eu pessoalmente acho que medicamentos, sejam eles de que custo for, que salvem vidas, têm que ser incorporados e a sociedade tem que pagar, né? Então, olha, o Zolgensma custa 5 milhões de reais. E uma criança com 2 anos vive porque tomou Zolgensma. Tem que pagar os 5 milhões de reais. E tomar outras medidas, discutir com a indústria, tentar produzir sem patente, etc. Mas, enfim, temos que trabalhar porque a tecnologia está aí, a telemedicina, os vestíveis, os wearables, como falam aí, né? Então é um caminho. E temos que melhorar a nossa capacidade da atenção básica. Agora chegamos no momento em que, sem atenção primária à saúde, não dá para enfrentar a carga de doença. O único caminho é a atenção primária à saúde. E a atenção primária à saúde, estratégia da saúde da família. Um médico, uma enfermeira, 4 a 5 agentes comunitários de saúde para grupos de 3 mil pessoas. Foi isso que os ingleses vieram ver aqui. Qual é a diferença do sistema de saúde inglês? O agente comunitário de saúde. O agente comunitário vai na casa das pessoas. O agente comunitário traz a casa das pessoas para a equipe de saúde. E isto é uma revolução. Agora, além da atenção primária à saúde, nós temos que resolver o problema dos nossos idosos. Temos que desenvolver novas ferramentas. Quais são as novas ferramentas? O hospital-dia. O hospital-dia é uma solução inteligente, custa dinheiro ter hospital-dia. Vamos ter que ter hospital-dia para 30% da população brasileira? Não, uma parte dela que necessita desse tipo de cuidado, né? Para diminuir a carga da família. O hospital-dia poderia ser chamado de uma creche geriátrica, né? Porque a ideia é essa, uma creche geriátrica, né? Bem estruturada, com gente tomando conta, com uma estrutura sanitária adequada. Mas nós vamos ter que pensar nessa questão, né? Nós já tivemos uma experiência no passado muito interessante aqui em São Paulo, com os centros de convivência, os CACONs, né? Centros de convivência era um lugar para os idosos irem, entre outras parcelas da população que também poderiam ir, né? E temos que fazer um compromisso com os nossos profissionais de saúde, aquela questão da escuta, da humanização, médico, enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, todos os 14 profissionais da saúde, eles podem se comprometer a construir o que a gente chama de projeto terapêutico singular. Não é o projeto, porque normalmente o paciente vai no médico, o médico fala, faça isso. Não tem mais o faça isso. Você, olha, você precisa fazer exercício. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Vamos descobrir por que você não tem tempo. Então, construir um plano terapêutico junto com o paciente, né? E nós temos que garantir que, além de levar esse conhecimento para os nossos clientes, né, para os nossos pacientes, que devem ser sujeitos, esses pacientes cada vez mais têm que ter uma certa consciência do que é atitude de risco. Então, eu acho que não é falar pare de fumar, pare de beber, faça isso, faça aquilo, mas tem que ter uma consciência do que é atitude de risco. Todos nós podemos continuar fazendo o que nós queremos fazer, desde que a gente saiba quais são as consequências disso que nós estamos fazendo. Comer fora de hora, comer alimentos ultraprocessados, enfim. Inclusive também aprender a usar os serviços de saúde. O Foucault falava muito da medicalização da saúde, né? Ele criou o conceito da medicalização da saúde. A medicalização da saúde é confundir consumo de ações e serviços de saúde com saúde. Todos nós já fizemos isso alguma vez na vida, né? Quem já não entrou na farmácia com vontade de comprar alguma coisa que fosse uma novidade?
Na farmácia não tem novidade, só tem remédio. E boa parte deles tem efeitos colaterais. Então é bom não consumir se não houver indicação precisa, né? Mas nós profissionais de saúde também fazemos medicalização. Quando eu mando um paciente para UTI que está fora de possibilidades terapêuticas, eu estou medicalizando. Quando eu pego um sujeito que não tem mais condições clínicas para recuperar a sua saúde e faço ele entrar em hemodiálise ou faço uma intubação, eu estou fazendo medicalização. Então, acho que é fundamental termos todos uma importante consciência da medicalização. E, para finalizar, né, eu acho que é importante a gente ter a noção de que o envelhecimento é um fato. Agora, envelhecer com qualidade é uma decisão individual e coletiva. É individual porque eu tenho que tomar contato com essas questões todas que nós discutimos, e é coletiva porque uma política pública pode levar a um processo de envelhecimento saudável, como a OMS tem colocado. É isso que eu queria trazer. Não falei tanto de epidemiologia, mas o principal eu sei que eu falei. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, doutor Vecina, pela explanação e pelas excelentes informações.